José Antônio Gorgen, mais conhecido como Zezão, é um gaúcho que em 1984, depois de viajar 6 dias de caminhão, chegou em Balsas, no Maranhão, e com muito trabalho conquistou o grupo Risa S.A., que atua nos segmentos de agricultura como uma das maiores produtoras de soja e milho do Nordeste, misturadora de fertilizantes, concessionária de máquinas agrícolas da Case, defensivos agrícolas, logística com mais de 400 caminhões e trading no porto de Itaqui, no Maranhão. Com tudo isso, o Grupo Risa S.A. é a maior empresa do agronegócio do norte e nordeste do Brasil, faturando mais de R$ 1 bilhão por ano. O José Antônio, popular Zezão, começou trabalhando com o seu pai Severino em 1975, quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Nessa época, eles moravam em Posse São Miguel, no interior de Não Me Toque, no estado do Rio Grande do Sul. Com 16 anos, ele já era gerente da fazenda do seu pai. Era ele que plantava, colhia e tomava as decisões. Em 1984, quando ele completou 19 anos de idade, ele viu a necessidade de conhecer outros lugares também. E como ele tinha um amigo que morava em Guarupi, que na época pertencia ao Goiás, mas hoje faz parte do Tocantins, ele foi para lá visitar e viu que as terras eram muito baratas. Por isso, ele convenceu o seu pai e os seus irmãos para ir para lá também conhecer. Chegando lá, sem qualquer planejamento, eles resolveram subir um pouco mais até Balsas, no Maranhão, e ali eles ficaram encantados com a região, já que em Gurupi as terras não eram muito apropriadas para o cultivo, ao contrário de Balsas, no Maranhão, que eram terras planas excelentes para a agricultura. O José fala que nessa época foi tudo muito rápido. Eles venderam 60 hectares no Rio Grande do Sul e em julho de 1984, com o dinheiro da venda da propriedade, deu para comprar uma área de 400 hectares no Maranhão. No dia 18 de agosto de 1984, o Zé se mudou para o Maranhão, com um caminhão e 2 tratores em cima. No primeiro ano, ele dormia na cabine do caminhão. Era um Mercedes azul, que ele tem foto até hoje. Isso porque a fazenda tinha apenas um pequeno galpão que servia como cozinha, oficina, refeitório e estoques de sementes. Então ele preferia dormir no caminhão, que era mais confortável. A estrutura naquela época era bem complicada. As estradas eram muito ruins e a fazenda ficava a 75 quilômetros da cidade, e de caminhão levava 7 horas e meia para percorrer esse percurso. Não havia eletricidade no campo e até nas cidades a energia era muito precária. Além disso, não havia água na fazenda, tinha que buscar tudo no riacho. Mas o Zezão fala que como eles estavam tão focados para a fazenda conseguir ir para frente, eles nem se importavam muito com as dificuldades. Naquele período foram plantados 400 hectares nas 2 fazendas, sendo 200 hectares de soja e 150 hectares de arroz. As áreas já estavam abertas, não foi preciso desbravar, mas eram áreas que estavam abandonadas e precisavam de bastante correção. O Zé fala que essa época foi uma das que ele mais trabalhou na vida. Eram de 15 a 18 horas por dia de serviço. Nos primeiros 2 anos, eles plantavam soja e arroz, mas em 1986 o preço da soja caiu muito e o único comprador que havia era uma empresa de São Luís do Maranhão que acabou falindo. Então, entre 1986 e 1992, eles plantavam apenas arroz. Nessa época, eles compraram caminhões e trabalhavam também com a comercialização da produção de outros agricultores, comprando arroz de terceiros e depois revendendo.
Em 1991, o José comprou uma empresa que era dono de uma fazenda no Piauí e se chamava Companhia Agrícola do Ribeirão, e era uma empresa SA, ou seja, de sociedade anônima. Mas esse nome eles achavam muito comprido e por isso eles queriam abreviar para Ribeirão, e mesmo assim eles achavam que estava grande demais. Até que um dia, voltando de uma viagem, eles tiveram a ideia de unir as palavras Ribeirão e a sigla SA. Então surgiu o nome fantasia Risa, e em seguida eles adotaram o nome oficial como Risa SA. Com a chegada das indústrias em Balsas do Maranhão e a abertura do Arco Norte para a exportação de soja, eles voltaram a cultivar o grão a partir de 1992. Já em 1996, eles deixaram de cultivar arroz. Nessa época, as terras eram muito baratas e aos poucos eles foram expandindo conforme foram surgindo novas oportunidades. A partir daí, eles foram sempre crescendo, ano após ano, sempre reinvestindo tudo na própria empresa, com a compra de novas terras e arrendando outras. Segundo o Zezão, todas as empresas que eles criaram depois foi através da necessidade de itens que não tinham ainda naquela região. A primeira delas foi uma misturadora de fertilizantes, que era um produto muito difícil de ser comprado. Por isso, eles montaram uma estrutura em 2001 para atender às suas propriedades. E no ano seguinte, em 2002, eles começaram a vender também para os seus vizinhos e outros agricultores que precisavam. Em 2010, a Risa adquiriu a empresa Rural, do ramo de defensivos agrícolas, tendo 2 unidades, uma em Balsas, no Maranhão, e outra em Uruçuí, no Piauí. O sul do Maranhão é formado por 14 cidades, e nessa região havia uma grande necessidade dos produtores de comprar maquinários agrícolas. Com isso, a Risa viu uma grande oportunidade de mercado e em 2011 abriu uma concessionária da Case, em Balsas, no Maranhão. 2 anos depois, eles abriram uma filial em Uruçuí, no Piauí. Em 2013, depois de assistir a um documentário sobre o transporte de minérios de ferro no Canadá, o agricultor Zezão teve uma grande ideia de desenvolver um tipo de caminhão para transportar os grãos da sua fazenda. Era um tritrem, com 3 carretas basculantes, que substituíam o rodotrem, que é o caminhão tradicional com 2 carretas. A fabricação disso tornava muito mais fácil e rápido a descarga dos grãos. Hoje, a empresa possui uma frota própria com mais de 400 veículos, entre caminhões, rodotrens e tritrens, sendo a única empresa do Brasil com uma frota de tritrens. Fazendo uma média de todas as fazendas, considerando também as áreas novas, na última safra a produtividade de soja ficou entre 55 e 56 sacas por hectare. Nos últimos anos, o grupo investiu pesado na modernização do maquinário para que eles pudessem ter uma maior eficiência nas operações. Para os próximos anos, o plano é investir em irrigação através de pivô central. Por isso, o projeto é que a partir de 2022 e 2023, eles comecem a irrigar uma área de 10.000 hectares, em um sistema moderno e autossustentável em energia. Isso porque esse projeto do sistema de irrigação é fornecida a energia através da solar, eólica e uma parte de termoelétrica através do bagaço de sorgo. Com esse sistema de irrigação, o grupo vai conseguir fazer 3 safras e realizar o plantio do algodão, feijão e de sementes, diversificando ainda mais as suas produções. Além disso, o grupo está investindo na produção de novas soluções biológicas para o uso das suas lavouras. Um grande marco que o Grupo Risa SA realizou foi fazer a colheita com a maior plataforma de soja do mundo,
com 62 pés, onde a própria Risa teve a ideia do produto e, em parceria com a empresa GTS, colocaram em execução. O maior desafio que a empresa ainda tem é o mesmo desafio de 1984, quando José chegou lá, ou seja, a condição das estradas da região. Até hoje, a conservação dessas estradas é feita pelos próprios produtores, tanto aquelas estradas que saem das fazendas, quanto aquelas que deveriam receber o investimento público. Outro desafio que o Zezão relata é o problema de não conseguir exportar soja e milho ao mesmo tempo. Afinal, não existe nenhum porto no Brasil onde isso é possível. Primeiro, é preciso encerrar o ciclo da soja para só então dar início ao do milho, já que os armazéns utilizados para guardar a soja e o milho são os mesmos. Por isso, era preciso dobrar a capacidade de armazenagem dos portos no Brasil. Hoje, a Risa S.A. possui 7 fazendas, com 70 mil hectares para a produção de soja e milho. Somando todos os empreendimentos, são 14 filiais, com 1.500 colaboradores e um faturamento acima de R$ 1 bilhão por ano.